Oi, que tal a gente ouvir uma história muito especial hoje? É a história de um homem chamado Zaqueu e de uma árvore que mudou tudinho na vida dele. Vamos lá? Sabe quando a gente quer muito alcançar um brinquedo lá no alto da prateleira? Ou quando a gente tenta espiar alguma coisa muito legal, mas tem um monte de gente grande na frente? Pois é, às vezes a gente se sente assim, bem pequenininho, né? Bom, a nossa história de hoje começa numa cidade que era bem movimentada, sabe? Cheia de gente. E lá morava um homem chamado Zaqueu. Vamos conhecer ele um pouquinho melhor. Olha só, esse aqui é o Zaqueu. Ele já era um adulto, mas ele era bem baixinho. E sabe de uma coisa? Ele tinha muito dinheiro. O trabalho dele era recolher o dinheiro das pessoas para a cidade. Só que tinha um problema. Às vezes, para ficar ainda mais rico, ele pegava um pouquinho a mais de dinheiro do que precisava. E isso não é nada legal, né? Por causa disso, ninguém na cidade queria ser amigo dele. Imagina, ele tinha um montão de dinheiro, mas se sentia muito sozinho. Mas um dia, uma coisa simplesmente incrível estava para acontecer na cidade do Zaqueu. Uma coisa que fez o coração dele, bater bem rapidinho de emoção. De repente, a notícia se espalhou por todo o canto. Jesus está na cidade. Jesus está vindo aí. Uau! Jesus era uma pessoa muito amada e bondosa. E o Zaqueu, ele sentiu uma vontade gigante, lá no fundo do coração, de ver Jesus. Só que, olha só isso, a rua estava lotada de gente. Tinha gente por todo lado. E o Zaqueu, coitadinho, como era baixinho, não conseguia ver nada. Só via um monte de costas e cabeças na frente dele. E ele tentou de tudo, viu? Ficou na pontinha dos pés, deu uns pulinhos bem altos, esticou o pescoço o máximo que dava, mas, não adiantava. Puxa vida, ele só queria dar uma espiadinha. Mas o Zaqueu não era de desistir fácil. Ele era muito esperto. Olhou para um lado, olhou para o outro e, viu uma árvore bem grande, cheia de galhos fortes, bem no caminho. Na mesma hora, uma luzinha acendeu na cabeça dele. Ele teve um plano. Ele não pensou duas vezes. Correu para a árvore e, começou a escalar. Com as mãozinhas, com os pezinhos, foi subindo, até que achou um galho perfeito para sentar lá no alto. Ufa! De lá de cima, a vista era ótima. Agora sim ele ia conseguir ver Jesus. O Zaqueu ficou lá em cima, quietinho, com o coração ansioso só esperando. O que ele não podia nem imaginar era que a maior surpresa da vida inteira dele estava quase acontecendo. E então lá vinha Jesus. A multidão foi passando, mas quando Jesus chegou bem debaixo da árvore, ele parou. Parou, olhou para cima e os olhos dele encontraram direitinho Zaqueu, lá no galho. Com um sorriso e a voz mais gentil do mundo, Jesus disse: Zaqueu, desce rapidinho daí, que hoje eu quero almoçar na sua casa. Gente, o Zaqueu quase caiu da árvore de tanta surpresa e alegria. Como assim? Jesus sabia o nome dele? E queria ir na casa dele? O coraçãozinho do Zaqueu parecia que ia explodir de felicidade. Ele desceu daquela árvore mais rápido que um raio. O pessoal na rua ficou cochichando. Ué, mas por que na casa dele? Eles achavam muito estranho, porque ninguém gostava do Zaqueu. Mas é que Jesus não olha o que está por fora. Ele vê o que tem dentro do coração da gente. E foi lá, na casa do Zaqueu, durante o almoço, que a mágica mais bonita de todas aconteceu. Uma mágica que aconteceu bem dentro do coração dele. Ao perceber que Jesus gostava dele do jeitinho que ele era, mesmo com as coisas erradas que ele já tinha feito, o coração do Zaqueu ficou tão quentinho, tão cheio de amor, que ele decidiu mudar. Ele não queria mais ser aquele homem sozinho. Então, ele se levantou no meio de todo mundo e fez uma promessa muito importante. Ele disse que ia devolver todo o dinheiro que pegou a mais das pessoas. E mais, disse que ia dar metade de toda a sua riqueza para ajudar quem mais precisava. Uau! Jesus abriu um sorriso ainda maior, ficou muito feliz e disse: Hoje a alegria chegou de verdade nesta casa, Zaqueu. Jesus estava feliz porque o Zaqueu tinha ganhado um coração novo, cheio de amor e vontade de fazer o bem. E foi assim que Zaqueu, o homem que era pequenininho no tamanho, se tornou um gigante de coração. Ele nunca mais se sentiu pequeno ou sozinho, porque descobriu que ser amado é o maior e mais precioso tesouro que existe. E tudo isso começou com a coragem de um homem baixinho que subiu numa árvore.